Queridos irmãos, que Deus esteja nos abençoando, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, com a sua vida. Nós estamos nessa noite dando início ao nosso culto de estudo bíblico e nós estaremos aqui estudando a palavra de Deus, falando sobre a ressurreição de Cristo. Nessa semana, que é uma semana importantíssima para nós, que nós comemoramos a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então nós queremos convidar a você que esteja nos assistindo, que esteja já convidando pessoas para estarem entrando, compartilhando com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus irmãos, para que possamos estar juntos aqui nessa noite para estudarmos a palavra de Deus. Já estou vendo aqui que alguns irmãos já estão assistindo, já estão entrando. Nosso irmão João Lima, Deus abençoe a sua vida, a sua família também, nossa irmã Rubine também, família Gomes. Um grande abraço para os irmãos da família Gomes, a irmã Terezinha. Nós sempre, quando podemos, estamos lá com a irmã. Não podemos estar agora, mas em breve nós estaremos juntos com a nossa querida irmã e com essa querida família. Irmã Nilza Rodrigues, um grande abraço para a irmã, para o seu filho também, Luiz Fernando. Um abração a todos, viu? Deus continue abençoando a vida de vocês, a todos aí na sua casa, viu? Os nossos irmãos já estão chegando, já estão entrando aí para estar conosco aqui assistindo. Nossa irmã Maria José Reis de Sá, Deus abençoe a nossa irmã grandemente aí, seu esposo, filho, família, todos. Que seja o Senhor esteja com a sua graça sobre a vida de vocês. Viu? A nossa irmã Vera Andrade também, nossa irmã Vera, como vai, minha irmã? Boa noite. Deus abençoe você aí, abençoe os nossos irmãos também. Irmã Vera, querida irmã, está sempre participando conosco. Deus abençoe grandemente. Nosso irmão Eduardo Cardoso, como vai, meu irmão? Tudo bem? Deus abençoe sua vida aí grandemente. Um grande abraço para a família. Que Deus esteja abençoando você. Nosso irmão querido Joel. Tudo bom, Joel? Como é que você está? Tudo tranquilo? Uma boa noite para você também. Está sempre conosco aqui, viu? A nossa irmã Midiana. Irmã Midiana, como estão todos aí? Presbítero Jadir, tá bem? Um abração para o Presbítero Jadir e para a família toda. É muito bom estar com vocês, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui meditando na palavra do Senhor nessa noite. Nosso irmão Júlio César Marinho. Meu irmão, Deus abençoe. Como está? A família está bem? Que bom que você está conosco aqui, nesse culto aqui, assistindo aqui. Nossa irmã Ruth Paula também. Ruth Paula está conosco. Deus abençoe nossa irmã grandemente, a sua vida, a sua família, todos aí da sua casa, viu? O Senhor esteja abençoando. Nossa irmã Sheila também. Sheila Fabiana. Ô, minha irmã, como é que está? Tudo tranquilo? Uma boa noite para você. Deus esteja abençoando sua vida, viu? É bom ter você aqui conosco. Também a nossa irmã Deise Lúcia. Deise, como está? Tudo bem? Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que possa ser uma noite que nós possamos estar aqui cultuando o Senhor e aprendendo da palavra do Senhor. Nossa irmã Michele Ferreira também. Como vai, Michele? Um abração para todos aí da sua casa, viu? Luciane Giron, minha irmã Luciane, da família Giron. Como vai, meu irmão? Boa noite. Deus abençoe você também grandemente, a sua família também. Um abração na Larissa aí, no Giovanni e a todos aí da sua casa, viu? Deus abençoe. Bom ter você conosco aqui. Júnior, nosso irmão Júnior. Meu irmão Júnior, tudo bem? Como é que está? Boa noite, meu irmão. Como é que vai a família aí? Tudo tranquilo? Tudo na paz de Jesus? Você, tudo tranquilo? Está se cuidando direitinho? Deus abençoe aí sua vida, viu? Grandemente aí. Irmão Presbítero Dorival, nosso irmão Presbítero Dorival. É uma bênção na nossa igreja, está sempre conosco. Ponta firme, peça firme, né? Nessa engrenagem que é a igreja. Meu irmão, que bom ter você aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, a vida da irmã Núbia também, e a família, o Braulio, a Pâmela, a Jéssica, todo mundo aí, o Senhor esteja abençoando, viu? Irmã Carla Ferreira, Carla de Souza, perdão. Minha irmã Carla, tudo bem, minha irmã? Como está? Tudo bem? Rogério está bem? Manda um abração aí para o nosso irmão Diácono Rogério aí, que o Senhor abençoe sua vida grandemente. A irmã Midiana está dizendo que está sem áudio. Gostaria de saber dos irmãos, se os irmãos estão me ouvindo aí. Estão me ouvindo bem? Dá um ok se estiver ouvindo, por favor. Se os irmãos estiverem me ouvindo bem, me dá um ok, por favor, aí. Tá bom?
Se estiver ouvindo, me dá um ok aí. Estão me ouvindo bem? A irmã está sem áudio. Quem estiver me ouvindo, me dá um ok para a gente confirmar se está tudo certinho. Vamos ver aqui, ok? Sim, mais oks aí. Vamos ver se está todo mundo me ouvindo bem. Pode pôr um ok aí, por favor, se estiver me ouvindo. Irmã Midiana, as outras pessoas estão ouvindo. É possível que o seu áudio esteja baixo na própria tela do seu computador aí, viu? Nosso irmão Miguel de Oliveira aí, Deus abençoe. Irmã Valdineia, Felipe Viana e Luizinho, um grande abraço. Nossa irmã Larissa Giron, aí, Deus abençoe também. A nossa irmã Valdineia também. E todos aí que estão aí, o Senhor esteja abençoando a vida de vocês, viu? Nossa irmã Débora Valasco, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Grandemente o Senhor esteja com você e grandemente na sua vida, na sua família. Irmã Sueli Emerick também, bom ter irmã aqui. Muito obrigado, irmã, por você estar aqui. É bom estar com a irmã aqui. O irmão Gabriel Luiz também está sempre conosco. Que bom, Gabriel, estarmos juntos aqui. Deus abençoe a sua vida, viu? Os irmãos estão me dando ok aqui. Inclusive a irmã Dinéia. Irmã Dinéia, como vai? Tudo bem? Abração no seu Pedro Cândido aí, na esposa, tá bom? Na nossa irmã também, na nossa irmã Nayane também. Deus abençoe a nossa irmã Nayane aí, a sua vida, viu? Irmã Pedrina, Deus abençoe a irmã Pedrina Azevedo. Tudo bem? Deus abençoe a sua vida. Um abração para todos aí. É bom a gente estar juntos aqui, né? Que bom que as pessoas estão conseguindo me ouvir, né? Estou recebendo aqui um feedback. Nosso irmão Marcos Feliciano também, uma boa noite, meu irmão. Deus abençoe a sua vida grandemente. Esteja com você aí, grandemente na sua casa, aí na sua vida. Viu? A nossa irmã também, Graça Veríssimo. Irmã, como está? Família, tudo bem? Família, netos e todos estão bem? Deus abençoe. Irmã Midiana está conosco aí. Acho que agora ela está me ouvindo bem, né, irmã Midiana? Acho que agora está conseguindo ouvir direitinho, não é? Estamos todos aí, irmãos. Nós queremos estudar a palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos estar iniciando uma palavra sobre ressurreição. Nós vamos estar falando nessa noite sobre a importância do significado da ressurreição de Cristo. E nós queremos iniciar o estudo hoje e terminarmos no domingo, na nossa live pela manhã. Eu estarei gravando a live da manhã, né, com os irmãos aí ao vivo, e à noite o pastor Davi estará gravando a live também. Então, como de manhã, domingo, nos lembra aquela homenagem que a gente faz na escola dominical, né, período da Páscoa, louva ao Senhor. Então, nada melhor do que trazermos uma continuação, um segmento de um estudo que estaremos dando sobre o ápice da Páscoa, que é a ressurreição. A nossa Páscoa, né? Que é Jesus Cristo, que é a ressurreição do Senhor Jesus. Então a gente vai estar aproveitando e tirando esses momentos de estudo bíblico hoje aqui e também na escola dominical pela manhã para estudar a palavra do Senhor, que nós precisamos estudar a palavra do Senhor, né? O povo presbiteriano é um povo conhecido como aquele povo que estuda a Bíblia, que conhece a palavra e que vai a fundo, né? Aonde você for, a igreja que você for, que você disser, eu sou da igreja presbiteriana, alguém vai esperar de você alguém bom de Bíblia, né? Alguém que lê a Bíblia mesmo, que estuda a palavra de Deus, que busca na palavra, que faz igual os nobres berianos que iam lá para assistir, mas iam também para conferir, não é isso? Que bom. Irmã Ana Angélica também, Deus abençoe sua vida, viu, minha irmã? Ana Angélica Tavares, Deus abençoe a vida e a família. Meus irmãos queridos, nós já vamos iniciar, estamos só esperando mais um pouquinho. Os nossos irmãos estão entrando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai estar orando, iniciando o nosso estudo bíblico dessa noite, né? Então nós estamos longe, mas estamos unidos no Espírito do Senhor e no mesmo propósito de estudar a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Então nós estamos juntos aqui, né? Esse coronavírus não pode nos afastar de estarmos em comunhão, né? Eu oro por você, você ora por mim, todos oramos uns pelos outros. Isso é fundamental, isso é importantíssimo, né? A gente precisa estar juntos, né? Uma Pedrina está aqui acompanhando o estudo bíblico, está colocando aqui, né? Que bom, né? Muito bom estarmos juntos. Nós vamos então estarmos... Boa noite, irmã Maria Ângela também, acabou de entrar agora, Deus abençoe. Nós vamos estar orando
e vamos estar pedindo ao Senhor que esteja nos abençoando nessa noite de estudo bíblico, né? Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus e vamos pedir a Ele que nos abençoe. Vamos orar? Convido você a abaixar a sua cabeça aí onde você está e acompanhar, se você tem bom áudio, você pode acompanhar a oração, né? Como você estiver se sentir mais à vontade, nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós rogamos ao Senhor a Tua bênção, a Tua direção em tudo que faremos aqui. Agradecemos por aquilo que já podemos fazer aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque sem ela nós não existiríamos. Sem ela, Senhor Deus, não teríamos perspectiva de vida eterna. Mas a Tua bondade, o Teu amor, a Tua benevolência, a Tua misericórdia está no seu clímax, no ápice em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muito obrigado por esse amor, Pai. Nessa perspectiva que nós nos reunimos aqui à noite para estudarmos a palavra de Deus no que tange a ressurreição de Jesus. O grande amor que levou o Senhor Jesus para a cruz e que o ressuscitou. Nós oramos ao Senhor, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos estar nesse momento juntos aqui. Uma boa noite também para a irmã Desirê, que está entrando aí agora. Deus abençoe a sua vida. Eu convido você, como nós faremos um estudo indutivo, um estudo de consulta, então eu convido você a pegar a sua Bíblia. Vou te dar uns 2 minutinhos aí para você correr, pegar a sua Bíblia aí. Estudo bíblico é para a gente ter a Bíblia do lado, né? Infelizmente, nós ainda não podemos projetar os dizeres bíblicos, né? Nós não temos essa tecnologia ainda para estar projetando ou colocando os versículos bíblicos, mas você com a sua Bíblia aí, você vai estar nos acompanhando, né? Esse coronavírus nos pegou assim de surpresa e nós tivemos que elaborar esse plano de contingência, né? De estarmos aqui juntos com os irmãos aqui, numa câmera, como se diz assim, no vídeo amador, né? Então nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e nós vamos abrir a Bíblia juntos na primeira epístola de Coríntios, tá? Paulo escreve na primeira epístola de Coríntios, Coríntios 15, verso 20. Nós sabemos que na verdade são 4 epístolas de Corinto, né? Aos Coríntios, mas nós só temos 2, né? Das 4 nós só temos 2, mas os estudiosos entendem que foram 4, e chegou até nós apenas 2 epístolas, que nós temos, que o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus, ou que o Espírito de Deus quis que estivessem na palavra de Deus. Então vamos ler? A palavra de Deus diz assim, mas, 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Meus irmãos, nós estamos na semana de Páscoa, não é isso? E assim como a Páscoa no Antigo Testamento, naquela simbologia das ervas amargas e do cordeiro, e ali o cordeiro, a doçura do cordeiro, ela visava, segundo alguns estudiosos e intérpretes, suplantar, a doçura do cordeiro suplantar o amargor das ervas. Na verdade, aquelas ervas simbolizavam o sofrimento do povo debaixo do jugo do Egito, que teve o ápice, o clímax da sua libertação naquele momento, naquela noite em que o anjo do Senhor fere os primogênitos. Eles têm o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né, das portas, e o anjo passa e fere, né, os primogênitos do Egito. Para eles a morte, mas para o povo de Deus a libertação, a nova vida, a vida em busca da terra. É importante porque, se por um lado, assim como os cordeiros mortos na Páscoa no Egito, eles marcaram a saída, a libertação do povo hebreu do jugo da escravidão, assim também a morte e a ressurreição de Jesus. Elas constituem um marco da nossa libertação do jugo dessa existência.
Mas, pastor, o que é o jugo dessa existência? É o jugo do pecado, o jugo das doenças, das finitudes, dos males, ou seja, toda essa existência com todos os males que Adão, como representante federal, trouxe quando ele caiu, a humanidade toda caiu com ele. Ele trouxe uma existência negativa, uma existência que não é exatamente aquilo que Deus queria, de modo nenhum. Mas é interessante, meus irmãos, que nós precisamos entender que, na verdade, a ressurreição de Jesus ela é repleta de significados para o ministério de Cristo e, consequentemente, para a vida da igreja. A ressurreição de Cristo é um marco teológico, é um marco sem igual, né? E a igreja é o corpo espiritual de Cristo. Esse corpo, ele há de ressurgir, tanto espiritualmente, no sentido que a igreja estará lá, mas também a igreja, que faz parte do corpo espiritual, que é eu e você, que temos corpos físicos. Estaremos ressurgindo. Então, sem a ressurreição de Cristo, a obra de Cristo seria nula. A obra de Cristo não existiria. Então, a ressurreição é a pedra de toque da nossa redenção completa, da consumação da nossa redenção, a ressurreição de Cristo. Então, nós queremos analisar agora alguns significados dessa ressurreição, como o acontecimento de consumação, de conclusão do ato máximo da Páscoa, que é a Páscoa em Jesus, morte e ressurreição. Cordeiro pascal, não é isso? O mistério, o querigma, o conteúdo da nossa pregação, que é o querigma, né? Então, quais seriam esses significados? Primeiro, abre a sua Bíblia em 2ª Epístola dos Coríntios, 13:4. 2 Coríntios, acompanhe aí na sua Bíblia como se você estivesse sentado nos bancos da igreja, acompanhando o pastor lendo, como nós fazemos nos estudos bíblicos. 2 Coríntios 13:4. O que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 13:4? Porque, de fato, foi crucificado Jesus Cristo em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Veja só, meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela se constituiu no clímax máximo da manifestação do poder de Deus nessa era. Foi o ápice. Em sua vida aqui na Terra, Jesus demonstrou diversas vezes e de diversas maneiras o poder de Deus. Jesus fez isso pregando, Jesus fez isso curando e até ressuscitando pessoas. Mas a ressurreição de Cristo, do próprio Cristo, foi totalmente diferente de todas as manifestações de poder de Deus aqui na Terra. Totalmente diferente de tudo. Pois não se tratava apenas de alguém que volta à vida, como Jesus voltou à vida e apareceu aos discípulos. Veja só, a ressurreição de Cristo, ela é maior do que a ressurreição de Lázaro, ela é maior do que a ressurreição da filha de Jairo, ela é maior do que a ressurreição, vou citar algumas aqui, né? Do filho da viúva de Naim. Por quê? E de qualquer outra pessoa que Jesus tenha ressuscitado. Por quê? Porque nestes episódios de ressurreição, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, da ressurreição de Lázaro, que era amigo de Jesus, nesses episódios de ressurreição, a vida de Deus invadiu a realidade de cada uma pessoa dessa, que estava morta. Mas no caso de Cristo, a vida de Deus vem até a uma nação inteira. A vida de Deus na ressurreição de Cristo, o significado da ressurreição de Cristo não é somente para ele mesmo, mas é a ressurreição de toda uma nação santa. Porque a ressurreição de Cristo, ela significa, como nós estamos dizendo aqui, a ressurreição de uma nação espiritual inteira. Então veja só, a vitória de Deus em Cristo sobre todo o estado
de degeneração humana. Está entendendo? Sobre todo o estado de degeneração humana. Ali na ressurreição de um único homem, que era Jesus Cristo, Deus encarnado, Deus venceu todo o estado de degeneração humana. Deus venceu toda a finitude humana. Deus venceu todas as doenças humanas. Embora você diga assim, pastor, mas eu ainda estou doente. Mas você, que já teve um encontro com Cristo, aguarda uma consumação de redenção lá em cima. Então veja só, todo o estado de degeneração foi subvertido na ressurreição de Cristo. O estado de degeneração de de todos os crentes, todos aqueles que um dia terão um encontro com Cristo. Certo? Então veja só, veja o que diz, o que Paulo escreve em Romanos, abre a sua Bíblia, em Romanos 5, versos 15 e 17. Romanos 5, versos 15 e 17. Abre aí a sua Bíblia aí. Romanos 5, versos 15 e 17. Eu estou repetindo porque às vezes a pessoa, em tudo que vai abrir a Bíblia, se atrapalha um pouquinho, né? Diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só, muitos, ou melhor, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, veja só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Veja só, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, saber, Jesus Cristo. Ou seja, por meio de um só homem, toda a nação humana pereceu em delitos e em pecados. Então, se alguém te perguntar, mas por que vocês comemoram a ressurreição de Cristo na Páscoa? Por que tanta alegria pela ressurreição de Cristo na Páscoa? Páscoa não é coelho, é o ovo de chocolate. Não, Páscoa é vida. Páscoa é você saber que se num só representante da humanidade nós caímos, também no representante máximo, o segundo Adão, o Deus encarnado, o Filho encarnado, Jesus Cristo, por meio de um só Ele, toda a nação cristã será salva. Ou seja, também por meio de um só homem, Jesus, como diz o texto, muitos, e muitos não são todos, né? Muitos reinarão em vida. É o que a palavra de Deus diz. Por isso, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é considerada por alguns teólogos a mais importante manifestação do poder de Deus na história da humanidade. Porque ela redimiu uma nação inteira espiritualmente. Uma filiação de Abraão inteira, filiação espiritual. Como Jesus disse para Zaqueu, esse aí também é um filho de Abraão, filho espiritual. Nacionalidade, descendência bendita, sacerdócio real, povo santo, descendência de Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui no significado é que a ressurreição ela significa uma ação do poder de Deus singular na vida de Jesus Cristo, na vida do ressuscitado, do crucificado e ressuscitado, que é nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda lição que nós queremos destacar nessa feita, ou nessa noite, está nos Salmos. Vamos começar com os Salmos 16 como referência, e tomando por referência, para abrirmos a argumentação, Salmos 16, versos 9 a 11. Abra sua Bíblia, por favor. Salmos 16, verso 9 ao verso 11. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Salmos 16, verso 9 a 11. Veja o que o salmista diz. Alegra-se, diz o salmista, alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, e aí com S maiúsculo,
veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Veja, pois não deixarás, presta atenção aí nessa parte dos versos que você tem aí. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Meus irmãos, nós louvamos a Deus hoje pela certeza da vida eterna que nós possuímos, não é mesmo? Nós sabemos que tudo aqui nessa terra é efêmero, é passageiro. Moisés no Salmo 90 já descrevia isso muito bem. E Moisés foi o cara que viveu muito e viveu bem e com saúde. Com 120 anos não tinha nem problema de vista e nem cansaço. Quem que vai chegar com a cidade assim, né? Mas o fato, meus irmãos, é que o próprio Moisés reconheceu a presença da efemeridade humana. A presença da efemeridade humana. A vida humana é efêmera, é passageira. A vida humana passa e passa muito rápido. Ele diz, pois tudo passa rápido e nós voamos. Meus irmãos queridos e amados, prestem atenção. Nós sabemos que tudo aqui nessa vida, ele passa e nós almejamos o quê? Nós almejamos uma plenitude de existência. O nome dessa plenitude de existência é eternidade. O ser humano não foi criado para a morte. Ele foi criado para a eternidade. Não é o plano de Deus que o ser humano morresse. Então veja só, a ressurreição de Cristo, ela contempla isso. E as Escrituras contemplam isso. E as Escrituras apontam para alguém que vai trazer a plenitude de vida. As Escrituras apontam para alguém que vai resolver o problema da finitude humana. Veja, nós, como seres finitos, passageiros, almejamos aqui o quê? Uma plenitude de existência, uma eternidade. Não é essa a nossa esperança quando nós olhamos para aquelas pessoas que já morreram? Não é assim que nós pensamos? Quando nós olhamos para aqueles que já morreram? O nosso consolo não é saber que um dia nós veremos eles? Não é saber que quando eles se vão daqui, uma contagem regressiva para que nós estejamos lá com eles se começa. Porque se por um lado a vida deles aqui acabou, nós estamos cada dia mais perto de estarmos com os nossos. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Não é assim que as profecias resguardaram, que elas protegeram esse desejo, esse plano de Deus de trazer o homem para a eternidade salvo? Não foi isso que aconteceu? Entretanto, embora no Antigo Testamento as pessoas não tinham uma compreensão de vida como nós temos hoje de vida eterna, de existência pós-morte, porque o próprio Jó vai dizer, para a árvore há esperança, porque se os seus troncos forem cortados, ao cheiro das águas brotarás, mas o homem morreu, acabou. Porque Jó ainda não tinha o conhecimento que você tem depois da ressurreição de Cristo sobre o plano de Deus para a nossa eternidade. Então, mesmo eles não tendo isso ainda, o salmista, faltando 1000 anos para Jesus nascer, tá? Os salmos são do período monárquico, aproximadamente 1000 anos que faltava para Jesus nascer. O salmista cria com esse texto quando ele diz, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. O salmista cria o quê? Ele cria que Deus cuidaria dele após a morte. Talvez o salmista não entendesse muito bem, porque esse salmo é um salmo profético, ele não entendesse muito bem por onde ele estava indo. Ele estava profetizando sobre o próprio Jesus Cristo. Esse salmo profetiza sobre Jesus. Porque, além disso, ainda do que o salmista sentia na sua esperança, o salmista é usado por Deus. Preste atenção, agora que nós vamos linkar com o que nós estamos falando. O salmista é usado por Deus, que é o verdadeiro autor das Escrituras. O salmista é usado pelo Espírito Santo, que é aquele que inspira as Escrituras. Ele é usado pelo próprio Espírito Santo para o quê? Para anunciar, para prenunciar que o corpo do Santo de Deus, que é santo com S maiúsculo, o corpo de Jesus não se corromperia, o corpo de Jesus não apodreceria e o corpo de Jesus não degeneraria e nem sucumbiria diante da morte. Quando ele diz,
1000 anos atrás, antes de Jesus nascer, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo, com S maiúsculo aqui, veja a corrupção. É um salmo profético. Vai para além dele, vai para além da compreensão do que Deus há de fazer em Jesus Cristo pela humanidade. Deus está para fazer grandes coisas e Deus já está pronunciando pelos seus profetas. Isso é pronunciado 1000 anos antes. Veja que coisa maravilhosa. Isso nos dá conta de que o segundo significado da ressurreição de Cristo, que é o nosso estudo aqui nessa noite, é que ela significou o cumprimento das Escrituras. Portanto, a ressurreição de Jesus foi anunciada pelo Espírito Santo através dos seus profetas. Caso Cristo não ressuscitasse, a Escritura teria falhado. Caso Cristo não ressuscitasse, a Escritura não teria testemunhado fielmente a respeito do Filho, que viria, o Filho de Deus, que é a sua palavra, e que Ele é fiel. Meus irmãos, por isso nunca encontraram o corpo de Jesus de Nazaré. Porque é certa e concreta a profecia das Escrituras sobre a vitória do Messias sobre a morte. Alô, gente? Te deu uma caidinha aí, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Se estiver me vendo, dá um ok, por favor, que caiu a minha conexão aqui. Estamos gravando ao vivo. Se estiverem me vendo, por favor, dá um ok, por favor, que a minha conexão caiu aqui. Mas já voltou a minha conexão. Estão me vendo, ok? Por favor, dá um ok se alguém estiver me vendo aí. Tá tudo ok? 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 Pode dar ok aí, pessoal, se estiver me vendo. Ok? Deu uma queda aqui de conexão. É ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Tá bom, irmãos? Então vamos retomar aqui o nosso raciocínio. Ao vivo é assim mesmo. Mas veja só, meus irmãos. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, o que teria acontecido? A Escritura não teria dado um testemunho fiel, a Escritura teria falhado, mas isso é impossível, porque Deus, como dissemos, Ele vela pela sua palavra para o cumprir, ou para cumprir. Por isso, como eu disse, nunca encontraram o corpo de Jesus de Nazaré. Porque é certa e concreta a profecia das Escrituras sobre a sua vitória sobre a morte. Então a ressurreição de Cristo, no nosso estudo aqui, ela manifesta-se como uma demonstração palpável. Tomé que o diga que teve que tocar na mão, né? Precisou tocar na mão. Só se eu tocar no escravo Jesus. Ela se manifesta, a ressurreição de Cristo, como uma demonstração palpável de que Deus sempre cumpre eficazmente e completamente as suas promessas. Meus irmãos, Deus sempre cumpre as promessas da palavra dele. Creia nisso. Deus sempre cumpre a sua palavra. A ressurreição de Jesus é um grande brado de vitória e de confirmação de que a palavra de Deus estava certa. A ressurreição de Jesus é um grande brado de vitória e de confirmação de que Deus é fiel, de que Deus ama a humanidade e que Deus não deixaria a humanidade perecer sem dar-lhe uma oportunidade, sem bolar um plano de salvação. Portanto, meus irmãos, assim como a ressurreição de Cristo foi um cumprimento fiel das Sagradas Escrituras, assim a nossa ressurreição também se dará, porque a palavra de Deus não mente e cumprirá a Sagrada Escritura. Assim como a ressurreição de Cristo mostrou como a Escritura era fiel sobre o que tinha dito de Jesus Cristo, assim a nossa ressurreição um dia vai mostrar para este mundo, para todo joelho que vai se dobrar, dizendo que Cristo é o Senhor, de que o nosso Deus e a sua palavra que nos promete a ressurreição, que é o que nós comemoramos na Páscoa, a morte e a ressurreição de Cristo, ela é fiel. Amém? Meus irmãos queridos, é muito bom a gente saber que Deus usou os profetas e depois usou a ressurreição de Cristo para confirmar o que ele havia falado. Como é bom nós nos confortarmos na palavra do Senhor, né? Como é bom a gente tomar por base a palavra do nosso Deus na nossa vida. Em terceiro e último lugar, nós estaremos terminando esse estudo, essa palavra expositiva, né, esse estudo, no domingo pela manhã, quando estaremos ao vivo.
Em terceiro e último lugar, nós vamos até o ponto 3. Nós lemos assim: ela significou o cumprimento das palavras do próprio Cristo. Então, a terceira lição é que a ressurreição mostra conscientemente um cumprimento das palavras conscientes do próprio Jesus Cristo. Então, veja só. Em Marcos 14, versos 27 e 28, nós lemos assim. Abra sua Bíblia em Marcos 14, versos 27 e 28. Marcos 14, abra sua Bíblia. Eu vou aguardar você abrir, que nós estamos numa noite de estudo bíblico, né? Então, nós precisamos nos exercitar na palavra de Deus, como se estivéssemos sentados nos nossos bancos na igreja. Desde já, registrar também aqui o meu abraço ao pastor Davi. Né? O pastor Davi, um grande abraço, obrigado pelo apoio que o senhor tem dado aí em tudo. Estamos juntos aí, né? Meditando e transmitindo a palavra do Senhor. Mas abra sua Bíblia aí em Marcos 14, versos 27 e 28, que diz assim: tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus, olha o que Jesus diz: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Veja só, Jesus Cristo tinha total consciência do que ia acontecer. Meus irmãos, cerca de um século, mais ou menos, um século e meio para cá, assim, mais especificamente, né? Muitas tentativas de se decifrar a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa enigmática de Jesus, e o seu papel no mundo foram empenhadas. Muita gente tentou decifrar quem era realmente Jesus e, digamos assim, não somente quem ele era, mas o que ele queria mesmo e o que ele veio fazer. Qual era a intenção dele em si, né? E essas tentativas de compreender a pessoa de Cristo, elas são chamadas de cristologias. Cristologia é o estudo da pessoa de Cristo. Você tem aí, por exemplo, as cristologias existencialistas, né, que vão valorizar mais, em vez da verdade do milagre que tem acontecido, dos milagres que aconteceram, das questões sobrenaturais, da pré-existência de Cristo. Então, elas vão valorizar mais a verdade moral que está atrás daquilo dali. Nós já citamos lá algumas teologias liberais, vão por essa linha. O próprio Rudolf Bultmann trabalhou por essa linha, né? Não importa se Jesus fez o milagre, eles vão dizer. Não é que a gente crê nisso, não, é o que eles dizem. Não importa se Jesus fez o milagre, importa que Jesus disse assim: dá-lhe vós mesmos de comer. Então, um tipo de evangelho social, conforme muitos outros teólogos tentavam empenhar aí, somente na Idade Moderna e mais um pouco atrás. Mas o fato é que você tem as cristologias existencialistas, você tem a cristologia do caminho de Moltmann, você tem cristologias, o que são cristologias? Tentativas de compreender Jesus, né? Cristologias ascendentes, que são aquelas descendentes, que elas ressaltam o divino em detrimento, às vezes, do humano, né? Mas que a gente está vivendo hoje aquela questão de Antioquia, Alexandria, no humano e no divino. E as cristologias ascendentes que exaltam o humano em detrimento do divino, né? Mas, e por aí vai. Então veja como a coisa andou, como a coisa foi nesse período todo. Como a pessoa de Jesus é enigmática, né? Entretanto, ao contrário do que muitas cristologias ou tentativas de conhecer e de entender a pessoa de Cristo vão dizer hoje, que eles ensinam de que Jesus era apenas um reformador social, está aí a teologia da libertação. Jesus queria só uma reforma social. Morreu na cruz, mas não era para morrer na cruz. Alguns vão dizer isso, né? Nós não cremos nisso, né? Nós sabemos bem o que cremos na palavra de Deus. Outros vão dizer que Deus não tinha planejado a morte expiatória de Jesus, porque Deus não precisava de sangue para expiação, mas a palavra de Deus é uma teologia contra a redenção pelo sangue, uma cristologia contra a redenção pelo sangue. Mas a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? E toda aquela proposta do Antigo Testamento vai nos mostrar que Deus já vinha anunciando
esse derramamento de sangue já há muito tempo, né? Tem uma outra linha que diz que a morte de Jesus foi um acidente, ou talvez um assassinato. Jesus foi apenas assassinado, Jesus não era para assassinado, Jesus não era para morrer lá, né? Ou senão que Jesus se suicidou, como disse o teólogo e também médico e também filósofo Albert Schweitzer, doutor nessas 3 áreas. Ele tinha 3 doutorados, né? Mas ele de linha liberal. Jesus não veio o reino que ele imaginava e ele foi se jogou, se suicidou, né? Mas o fato é que, deixando tudo isso de lado, né, que a gente, só para a gente ter uma noção geral, né, que é a noite de estudo, deixando tudo isso de lado, a própria morte e ressurreição de Jesus, o fato é que ela foi prevista conscientemente por Jesus, né, e pelo profeta Isaías também, e Jesus preveu ela diversas vezes, né? Jesus preveu, o profeta Isaías 800 anos depois também, diversas vezes também o fez, né? E o profeta Isaías 53, se não me engano, 53:10, ele diz assim: todavia o Senhor agradou moê-lo e fazendo-o enfermar. Então veja só, era tudo plano de Deus. Então a ressurreição e morte de Jesus, ela vai mostrar que Jesus sabia conscientemente até onde ele tinha que ir, o que ele tinha que fazer. Então a própria morte e ressurreição de Jesus mostra que Deus autenticou o que Jesus fez, que Deus tinha um plano consciente, de que Jesus tomou uma atitude consciente e que Deus autenticou, nós vamos ver isso mais à frente, o que Jesus fez. Então veja só, Jesus anunciou tudo o que ia suceder a ele. O acontecimento da ressurreição de Jesus, ela vem confirmar a veracidade das próprias palavras de Jesus. Então não tem essa de dizer que Jesus não sabia o que ia acontecer, que Jesus não queria ir para a cruz, que a cruz foi um acidente, que Jesus veio transmitir somente o evangelho social. Nada disso, irmãos. O acontecimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, vai confirmar, vai demonstrar que tudo que se deu na vida de Jesus Cristo já estava sob o controle de Deus. Que nada foi um acidente. Que Jesus sabia o que Deus queria da vida dele e que o que ele próprio tinha de fazer, que o próprio Jesus entrou em toda aquela situação vendido apenas por Judas, por 30 moedas de prata, mas Jesus nunca foi vendido pela sua consciência. Jesus nunca foi despercebido, desavisado ou desiludido com o desfecho que o aguardava. Então, a ressurreição para nós é a confirmação da firmeza do Messias. Ela é a confirmação de que o Messias que veio a este mundo era o Filho de Deus e sabia bem o que veio a fazer. Ele sabia exatamente para onde ia e qual seria o desfecho glorioso de sua caminhada. Veja o que ele diz nos versos que nós lemos aqui. Veja o que ele diz aqui. Ele diz assim, olha, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Porque está escrito, ele está dizendo aqui, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Vocês vão se escandalizar. Marcos 14, 27 e 28 que nós lemos. Mas ele diz assim, mas depois da minha ressurreição, aí ele falando, primeiro ele narra o que está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então, meu querido irmão, não aceite de forma alguma alguém que acha que Jesus foi só um reformador social. Não aceite de forma alguma alguém que acha que Jesus foi para a cruz enganado, desiludido com a vida, com o reino que ele trouxe e que não conseguiu implantar. Não pense nisso. Não pense que Jesus, que Deus não tinha planejado tudo aquilo. A ressurreição de Cristo é algo planejado. Nós comemoramos na nossa Páscoa a ressurreição, que é a consumação de um grande plano de Deus. Um grande plano de Deus para nos salvar e nos redimir dessa existência, meus irmãos. Veja só, Jesus sabia para onde ia e qual seria o desfecho glorioso da sua caminhada. Como disseram aqueles 2 anjos que estavam perto do túmulo de Jesus, em Lucas 24, 6 a 8. Dá uma olhadinha na sua Bíblia.
Lucas 24, versos 6 ao 8. Lucas 24, versos 6 a 8. Veja o que diz. Ele não está aqui, foi o que eles disseram, aquelas que foram procurar Jesus. Mas ressuscitou, os anjos estão falando. Estão procurando Jesus e estão dizendo, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Veja que a todo tempo a Bíblia dá consciência. Exata consciência, ela mostra a exata consciência, ela informa a exata consciência que Jesus tinha de tudo que iria lhe acontecer. Então, meus irmãos, não tem essa de acidente. Tudo que nós estamos celebrando nessa semana de Páscoa, que nós vamos continuar esse estudo no domingo, tudo que nós estamos celebrando nessa semana de Páscoa é tudo plano de Deus, elaborado de Deus para a sua salvação, para a minha salvação. É plano firme de Deus, concreto de Deus. É o brado de vitória dos céus, porque o Filho de Deus ressuscitou. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus significa que ele é o Messias esperado e que sabia exatamente o que previa. Ele sabia da sua morte e ressurreição. E ele sabia o que deveria fazer. Jesus foi para a cruz consciente. Jesus não foi para o sacrifício, como Isaac, que perguntava ao pai onde estava o cordeiro, que perguntava a Abraão onde estava o cordeiro. Jesus foi para a cruz consciente. Então, ela significou o cumprimento das conscientes palavras do próprio Cristo. Então, veja só, foram 3 apontamentos. Primeiro, ela significou o poder de Deus, a ressurreição significou o poder de Deus de uma forma singular. Segundo, a ressurreição significou o cumprimento fiel das Escrituras. A palavra de Deus que não mente e que se cumpriu, Jesus testificou da palavra quando ressuscitou. Terceiro, ela significou o cumprimento das próprias palavras conscientes do próprio Cristo. Não foi acidente, não foi por acaso. Ele morreu porque Deus tinha um plano na sua vida. Ele morreu porque Deus tem um plano na sua vida para toda a eternidade. Meus queridos irmãos, eu quero estar orando com os amados irmãos, agradecendo ao Senhor por essa semana de Páscoa. Alguns irmãos colocaram alguns pedidos aí e eu gostaria de interceder por essas pessoas também que colocaram seus pedidos aí. Estaremos orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, agradecendo a Ele por esse estudo e pedir a Deus também que lhe dê um final de semana abençoado na presença do Senhor. Estou muito feliz de estar com você e podemos meditar na palavra do Senhor. Eu convido você para estar conosco nos 2 lives, domingo às 10 horas e também domingo às 18 horas. Eu estarei às 10 horas no live e o pastor Davi, com aquela mensagem abençoada que ele sempre prega, ele estará conosco aí no live às 18 horas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento de estudo bíblico, obrigado porque o Senhor é a nossa redenção, a nossa salvação, Senhor Deus, e confirmou, Senhor Deus, através de Jesus Cristo tudo isso. Obrigado, Senhor Deus, porque nada foi um acidente, porque Jesus veio cumprir o teu plano, um plano de amor para nos salvar, para nos abençoar, que nos dá esperança para a humanidade tão caída, Senhor. Senhor Deus, a nossa oração que pedimos, que oramos ao Senhor, é que o Senhor, que essa alegria nos invada nessa Páscoa, que nessa Páscoa onde estamos, Senhor, como o povo esteve ali nas suas casas, possamos celebrar o Cordeiro de Deus na nossa vida, com a nossa família, Senhor Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que ressuscitou, o Cordeiro que virá para nos buscar. Nosso Deus, nós pedimos por essas pessoas que colocaram seus pedidos aí, cada situação, Senhor, esteja com elas, onde quer que estejam, situações de enfermidade, de dificuldades, que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor dê a sua graça, que o Senhor dê a solução no teu tempo, que o Senhor dê todo o mantimento e provisão e dê a tua paz nesses corações. Nós oramos, Senhor Deus, e te pedimos por tudo, em o nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus, aquele que é o vosso Pai, a comunhão, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, sua doce e fulgurosa voz, que elas repousem sobre vocês, irmãos amados, e sobre todo o povo de Deus, desde agora está na face da terra, desde agora e para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe grandemente a sua vida e que nós possamos estar juntos, alegres no Senhor, estando juntos no domingo. Deus abençoe, um grande abraço.